Olá, professores, professoras, colegas profissionais da educação. Eu me chamo Luciana, sou professora e trabalho na Fundação Catarinense de Educação Especial. Eu estou de cabelo preso, tenho os cabelos castanhos, estou usando óculos, estou de regata vermelha e ao meu fundo uma parede branca com um vaso de planta. Hoje eu vou falar, agora nesse momento, eu vou apresentar para vocês um pouco sobre as habilidades preditoras que devem ser trabalhadas no atendimento educacional especializado. Basicamente, nós que atuamos no AEE, trabalhamos com as habilidades preditoras, as habilidades que precisam ser qualificadas para que o estudante consiga se apropriar dos conhecimentos escolares. É mais ou menos como se fosse a raiz, sabe, de todo o trabalho. Habilidades que precisam estar bem consolidadas para que o estudante tenha um bom desempenho, né, na aprendizagem acadêmica e que a escola possa fazer realmente o seu trabalho, todo o seu objetivo realmente de construção de conhecimento, né? Que o trabalho social da escola é fazer com que o aluno, né, desenvolva todo esse conhecimento construído ao longo dos anos, que tenha acesso a esse conhecimento. Então, assim, a função da escola a socialização também, mas não é o objetivo fundamental da escola. Né? O objetivo fundamental da escola, a função social da escola é desenvolver, né, os conhecimentos, desenvolver as aprendizagens que foram trabalhadas ao longo dos anos, que foram, né, desenvolvidas ao longo dos anos, que eles tenham acesso a todo esse conhecimento sistematizado. Né? Então, algumas considerações importantes que nós vamos ver nesse slide, né? Vamos ver primeiro que antes de a gente trabalhar preditores, né, a gente precisa avaliar o aluno, precisa saber o que está em defasagem, quais as necessidades que esse aluno tem, sabendo que cada aluno é um aluno, né, a gente deve trabalhar de forma bem subjetiva, bem individualizada no atendimento educacional especializado, porque a gente precisa desenvolver realmente o que está em defasagem naquele aluno, né? Então, conhecer as necessidades, as barreiras, os interesses, né? O seu meio social, né? As suas relações. Então, a gente precisa conhecer o máximo sobre tudo isso. Também, antes de a gente trabalhar todas as questões de habilidades preditoras, né? A gente precisa também conhecer sobre a capacidade de abstração desse estudante, né? Trabalhar sempre dentro de um modelo de instruções explícitas, que nós vamos ver agora em seguida. Ter cuidado também com o ambiente, com todas as informações, né, que tem na escola, ter toda essa questão com distratores, né, o cuidado com muitos distratores. E também a gente vai falar um pouquinho dos objetivos que eles devem, os objetivos, né, dos preditores, que eles devem ser bem mensuráveis. O que isso quer dizer? Que a gente consiga medir o que a gente quer com o aluno, né? O objetivo, ele tem que ser, a gente tem que visualizar o quanto que ele aprendeu daquele objetivo que a gente se propôs a trabalhar, né? Vamos lá. Então, é importante avaliar, né, todas as outras aulas desse curso. Eu acho que as professoras, as meninas e todas nós abordamos bastante a questão da avaliação. Para atuar com o aluno, a gente precisa conhecer ele, conhecer as necessidades, né, conhecer o que precisa ser trabalhado com esse estudante. Então, eu deixo aqui como apoio visual, né, as questões das diretrizes que o professor de AEE tem que ter sempre em mãos, tem que estar sempre trabalhando com as diretrizes, né, que é um recurso bem fundamental, bem importante do professor de AEE, que ele tem que estar utilizando, né. Deixando para vocês também essa mensagem que a gente pode usar outros recursos, né, para avaliar esse aluno.
sempre lembrando que cada aluno é único, cada um tem uma necessidade diferente. O que vai ser preditor para um aluno pode não ser uma habilidade, né, que você precisa desenvolver para um aluno, para outro vai ser outra habilidade, né? Então, cada estudante, cada aluno está num nível e apresenta uma necessidade diferente. Então, eu deixo aqui de recurso, de ideia, mas eu tenho certeza que nas outras aulas as professoras e as minhas colegas, né, nós já trabalhamos bastante isso com relação da importância da avaliação. É só para deixar isso bem, né, bem pontuar bem essa questão da avaliação, que é muito importante, né, que a gente não consegue trabalhar com o que a gente não conhece, a gente precisa criar objetivos assim bem mensuráveis, bem de acordo com as necessidades de cada aluno. Nós, professores de AE, né? Também a gente precisa compreender o nível de abstração desse estudante, né? Quanto menor a abstração, né, mais fácil a compreensão, e a gente precisa saber em que nível esse estudante está, né? Às vezes a gente vai trabalhar com um aluno alguma questão, algum conceito, e às vezes a gente não consegue fazer com que esse aluno compreenda o que a gente quer, porque às vezes ele não está num nível de abstração maior, né? Às vezes a gente precisa trabalhar mais com concreto, com mais apoio visual, às vezes que o aluno possa tocar, que ele possa sentir, que ele possa ver, que ele possa cheirar. Então, a gente precisa sempre ter esse cuidado com a capacidade de abstração do aluno, né? É importante também a gente trabalhar dentro de um modelo com as instruções bem explícitas, né? Eu estou deixando aqui, eu estou falando um pouco de uma forma bem geral, né, sobre algumas questões muito importantes no AEE, né, que depois os professores, enfim, vão procurar saber um pouco mais, estudar um pouco mais, mas assim, sempre quando a gente for trabalhar com um aluno alguma atividade, né, a gente precisa sempre trabalhar com instruções muito explícitas, muito estruturadas, muito diretas, né? Dizer sempre o que a gente espera do aluno, dividir as informações em bloco, sempre oferecer um modelo, né, com explicações claras. A gente pode fazer para o aluno, por exemplo, a gente tem essa atividade aqui, onde o aluno tem que achar as letras para formar a palavra relacionada à figura, né? Então, quando tu vai trabalhar isso com o aluno, divide, né, as informações em bloco. Primeiro apresenta a figura, apresenta a palavra, depois apresenta aonde quer que a criança escreva, o estudante escreva, né? Faz uma tarefa para ele entender. A criança, o estudante, aprende muito por modelo. Então, assim, faz a primeira tarefa ou o primeiro cartão, o professor faz, né? Para ele entender o que se espera dele. Então, é muito importante sempre oferecer modelos, né? Mostrando como se faz, né? Verbalizar o processo de pensamento, pensar em voz alta, né? Porque às vezes para organizar a criança, todos nós temos aquela conversa interna, né? Que nos organiza. E às vezes o estudante tem muita dificuldade de ter essa conversa interna. Então como que a gente ensina ele a ter a conversa interna? Fazendo uma conversa externalizada, né? Verbalizando todo o processo. Pensar em voz alta, né? Oferecer a oportunidade de praticar, corrigir cada etapa. Não esperar terminar a atividade para mostrar o que tem de errado ou o que a gente, né, o que o estudante fez de errado, enfim. Na hora que o estudante errar, a gente já tem que corrigir. Cada etapa da atividade já tem que sofrer a correção, não esperar o final, né? Porque a gente não aprende com um erro, a gente aprende mesmo com um acerto, né? O conhecimento é tudo que está automatizado, né? Então, se a gente aprende de forma errada, automatiza de forma errada, então depois para aprender novamente dá muito trabalho. Então, assim, evitar o erro e corrigir sempre na hora, né, que o estudante errou
E sempre dar feedback das atividades, dar o retorno, dizer como foi, o que pode melhorar, o que ele fez, né, que foi sucesso, sempre elogiando, mostrando que ele é capaz, enfim. A gente, quando trabalha alguma atividade, a gente precisa trabalhar bem de uma forma bem explícita, com informações diretas e bem estruturadas, tá? Outra questão importante antes de trabalhar preditores, né? Não adianta a gente trabalhar o preditor lá na sala de aula ou tentar qualificar uma atividade no aluno, uma habilidade no aluno, se a gente não tem cuidado com o nosso ambiente, né? A sala tem muita informação, os jogos estão lá à disposição, à vista do aluno, está desorganizada, às vezes está colorida demais, né? A gente tem que ter um ambiente o mais clean possível. Por quê? Eu vou explicar de uma forma assim, bem dentro da neurociência. Por que um ambiente muito poluído interfere na aprendizagem? Aí vocês vão me dizer assim, mas a sala de aula tem um monte de informação, tem um monte de cartaz. Justamente por isso, porque a gente tem que ensinar lá no AEE ao aluno lidar com todos os distratores da sala de aula. Para fazer ele aprender a lidar com todos os distratores, a gente precisa que ele foque no que a gente está ensinando, né? Assim, dentro de uma concepção assim bem da neurociência, quando a gente está trabalhando com um aluno, por exemplo, eu quero que ele preste atenção numa figura para depois ele descrever essa figura, né? Quero trabalhar ali a memória de trabalho, ou, sei lá, quero qualificar uma habilidade no aluno. Então, tu vai lá e apresenta uma figura para ele, e depois vai tirar aquela figura do campo visual e vai pedir para ele descrever o que tinha na figura. Se tiver naquela sala de aula um globo aparecendo, um jogo que ele gosta, um monte de livro exposto, tudo que tu está trabalhando, toda aquela informação que está dentro da sala de aula vai competir com o teu trabalho. Então, ele vai prestar atenção em ti, vai prestar atenção em todas as informações que estão ao redor dele, e aí o teu trabalho não vai ficar bom, porque ele vai gastar recurso cognitivo prestando atenção em ti, prestando atenção em tudo que tem no ambiente, vai cansar mais rápido e não vai aprender. Então, por isso que o ambiente de AEE tem que ser um ambiente com poucos distratores. Se possível, ficar à mostra ali só o jogo, ou a atividade, ou o trabalho que tu vai desenvolver com a criança, né? Claro, pode ter um quadro de rotina, pode ter uma agenda, pode ter ali um trabalho que eles fizeram na aula passada, pode, mas assim, evitar o menos distrator possível, para que o teu trabalho não tenha que competir com outras informações dentro da sala de aula, né? O teu trabalho precisa ser único. Toda a atenção do aluno tem que estar voltada para você, né? E aí você precisa qualificar isso no aluno, para que ele consiga lidar com distratores lá na sala de aula, lá na rede, né? Então, é importante que o professor do AE tenha bastante esse cuidado. Outro cuidado que a gente precisa ter antes de falar sobre as habilidades preditoras é o nível de atividade do aluno. Precisa ser sempre compatível com a idade, a necessidade, o ano ou a série que esse estudante está. Por exemplo, eu trouxe aqui de exemplo, tu quer, sei lá, trabalhar com um aluno uma sequência lógica, ou trabalhar com um aluno um rastreio, né? Por que você vai usar figuras se você pode usar palavras, né? Por exemplo, ali, o exemplo da figura 2, abaixo, tem um quadro com palavras que estão, as letras estão embaralhadas, né? Então, tu quer trabalhar essa organização com o aluno. Por que você vai trabalhar com figuras, organizar as figuras, se tu pode trabalhar organizando a ordem das letras, né, para formar uma palavra, né? Sempre trazer para o nível em que a criança dá conta, exigindo sempre mais,
né? E com atividades compatíveis com a idade, né? Não adianta a gente infantilizar a atividade, trabalhar com muita figura, com muita imagem, se a criança dá conta de atividades com palavras, com escrita, com textos, né? Às vezes tu quer qualificar uma função executiva ou uma função cognitiva, mas tu não precisa utilizar figuras, né? Pode utilizar, mas assim, deixe a atividade sempre, que seja sempre para o aluno um desafio, né? Então, tenha sempre esse cuidado, antes mesmo de criar a atividade para o aluno, né? Sempre ver em que nível essa criança está, em que nível ela pode dar conta, sempre exigindo um pouco mais, né? Então, assim, a gente sempre tem que trabalhar toda essa questão de engajamento para que ele tenha vontade de fazer, sempre trabalhar de uma forma bem afetiva, que ele tenha, o estudante precisa confiar, né, no professor, precisa ter essa proximidade, né, essa interação boa com o professor, né? A gente pode recrutar sempre os interesses do aluno para partir dele, para que ele tenha interesse para fazer o que a gente quer que ele faça, né? Então, assim, sempre saber o que o aluno gosta para chegar, para acessar esse aluno por meio do que ele gosta, né? Para que ele tenha, para que a gente possa trabalhar o que realmente importa, né? Nunca gerar situações de frustração, né? Nunca fazer com que o nosso ambiente seja um ambiente ameaçador, que a criança sofra, que a criança passe vergonha, né? Que a criança não se sinta capaz, né? A gente precisa ter sempre esse cuidado. E quando a gente trabalhar toda essa questão do engajamento, do interesse do aluno, para a gente chegar ao nosso nível, ao que a gente pretende fazer com ele, né? A gente pode deixar eles escolherem, sim, mas sempre com opções, né? Com um número de opções. Por exemplo, tu vai trabalhar com um estudante uma certa atividade e tu diz que no final da aula, vamos supor, tu vai deixar ele jogar o jogo de interesse dele, o jogo que ele goste. Aí tu vai lá e abre um site com um monte de jogo. Né? A criança vai olhar, não vai fazer nada, ou vai escolher um ou outro e não vai concluir nada. E a gente precisa sempre que o estudante tenha essa habilidade de começo, meio e fim, né? Que ele tenha toda essa questão, que é muito importante para todo estudante, né? Então, sempre ter um número de opções para ele escolher. Oferece 2, oferece 3, e nunca uma infinidade. A mesma coisa, jogo dentro, né, da sala de aula. Abre o armário e deixa a criança escolher. Não. Vai lá e bota 2 ou 3 na mesa, ó, você vai escolher dentre esses 3 qual você prefere, enfim. Ter sempre esse cuidado com essa questão da escolha, né? Porque ele vai escolher, mas é sempre uma escolha bem mediada. A gente precisa ter cuidado também com os nossos objetivos, né? Os objetivos, eles devem ser sempre mensuráveis, né? E com o tempo determinado. Por exemplo, tu está trabalhando o reconhecimento de letra. O professor de AE pode, desde que ele tenha o objetivo, desde que ele tenha compreendido, né, que essa criança está nesse nível de aprendizagem, como eu falei. Por que vai trabalhar, por exemplo, memória de trabalho? Por que vai trabalhar com figuras se eu posso usar as letras? Né? Tá tudo bem usar letras, palavra, o som das letras, porque isso também é preditor, né, para se alfabetizar, para se apropriar dos conhecimentos. Então, assim, aí eu boto um objetivo dessa forma: reconhecer as letras do alfabeto. Fica um objetivo muito geral, muito amplo, ele não fica mensurável. Tu não consegue, no final do mês, perceber se ele reconhece todas as letras do alfabeto. Não ficou um objetivo mensurável, né? Então, assim, o objetivo ele deve ser bem desenvolvido, bem detalhado, né? Mensurável e com tempo determinado. Por exemplo, reconhecer a letra A em 85%, ou a maioria das vezes, né, que eu propor essa atividade, utilizando materiais concretos, né,
apresentado só com outra letra para ele comparar, não oferecer um monte de letra, né? Trabalhando diariamente até o final do mês. No final do mês, tu avalia e vê se ele consegue identificar qual é a letra A. Sempre comparando com outra letra, não oferecendo um monte de letra para ele se confundir, né? Então, é assim, os objetivos sempre mensuráveis e com tempo determinado, né?